Segundo ponto, uma notícia aqui que me chamou a atenção, né, que é uma discussão que eu já tenho feito com vocês, eu não tenho falado disso, tem um tempinho, né, mas vez ou outra eu trago alguma questão, alguma atualização, só que agora eu acho relevante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque saiu uma notícia que eu vi na Deutsche Welle, que é uma notícia muito curiosa, muito interessante, muito elucidativa também, sobre o problema da social-democracia na Europa, né, dessa crise da social-democracia, que é uma crise perene, inclusive, né, que é o seguinte: a bola da vez aqui é a Alemanha, que está passando por uma situação curiosa, que é o seguinte: quem está governando a Alemanha hoje? Quem governa a Alemanha hoje são os democratas cristãos, centro-direita, em coalizão com o SPD, que é da centro-esquerda, né? E tem um colega nosso lá do Discord, né, o grande Postmodum, um grande abraço aí, cara, que ele fala que o SPD, lá os social-democratas lá da Alemanha, eles viraram um centrão da Alemanha, né? Eles governam com todo mundo fisiológico. E aí, para vocês verem, né, eles estão em governo com a CDU, e aí quem que governava a Alemanha antes? Era o SPD, os social-democratas, em coalizão com o Partido Liberal, que era um partido à direita, e um partido verde, né? Qual que é a questão aqui? Mais uma vez, o desmonte do estado de bem-estar social. Eu vou botar na tela aqui para vocês a notícia, que é a seguinte, ó: a Alemanha já não pode mais bancar estado social, diz Premier. Friedrich Merz quer cortar benefícios sociais sem levar impostos. A proposta põe o líder conservador em rota de colisão com os social-democratas, de cujo apoio ele depende para governar. Vou mostrar um pouquinho essa notícia aqui para vocês. Rapidinho, ó. O chanceler federal da Alemanha defendeu a reforma do estado de bem-estar social no país e descartou cobrar mais impostos de empresas de médio porte. Não vou me deixar irritar por palavras como desmonte social e devastação, declarou Merz nesse sábado durante o evento do partido a União Democrata Cristã. O estado de bem-estar social, da forma como o temos hoje, já não é mais financiável com o que conseguimos produzir economicamente. As falas põem o líder conservador em rota de colisão com o SPD, o Partido Social Democrata, de cujo apoio no parlamento ele depende para governar, mas que resiste a essa agenda. Confrontados com os custos crescentes dos gastos do governo e o déficit nas contas públicas, CDU e SPD concordaram em reformar o sistema de seguridade social, que abrange o sistema público de saúde, as aposentadorias e o auxílio a desempregados, e é em boa parte financiado por impostos descontados da renda dos trabalhadores. Mas, diferentemente da CDU, políticos do SPD têm defendido o aumento de impostos como solução para cobrir esses gastos. Falando a correligionários, Merz admitiu que o SPD, que pende mais à esquerda e tem perdido o apoio popular desde que chegou ao governo, teria dificuldades em aceitar cortes na área social, mas conclamou os dois partidos a trabalharem juntos. E aí eles estão falando aqui, depois da questão da imigração, ele faz um ataque aqui à questão do seguro-desemprego, né? Vai fazer aquele discurso de que a galera não quer trabalhar para receber seguro e tal. Só que aí eu vou mostrar uma outra notícia para vocês, que é o seguinte: vocês reparem nessa fala aqui, que ele fala que, ó, o estado de bem-estar social da forma como temos hoje já não é mais financiável com o que conseguimos produzir economicamente. Essa é a fala do primeiro-ministro da Alemanha. Só que aí eu vou mostrar outra notícia para vocês, que é essa notícia aqui, que eu peguei na revista Exame, que é isso aqui, ó. Parlamento da Alemanha aprova mudança histórica para aumentar dívida e investir em defesa. Aí, só vou ler um pouquinho essa notícia aqui para vocês, ó. O Parlamento alemão aprovou nesta terça-feira, 18 de março desse ano, uma mudança nas leis que permitirá ao país fazer um grande aumento dos gastos em defesa e infraestrutura ao mexer nas regras que limitam o endividamento público. A aprovação representa uma mudança histórica no país, conhecido pelo baixo endividamento e pela defesa da austeridade fiscal. A nova lei vai retirar das regras do teto de gastos as despesas com defesa e segurança, além de criar um fundo de 500 bilhões de euros para gastos em infraestrutura. A mudança foi aprovada por 2/3 no Bundestag, o parlamento alemão. A medida ainda precisa passar pela Câmara Alta para entrar em vigor. Lá a votação está prevista para segunda-feira, 21. Essa votação aconteceu, passou. E aí, ó, a decisão que tomamos hoje pode ser nada menos do que o primeiro passo de peso em direção a uma nova comunidade de defesa europeia, disse Friedrich Merz, provável novo premier da Alemanha. Isso aqui foi feito antes dele assumir, inclusive, tá? Isso estava na época da negociação do governo. Aqui eu já lanço uma primeira pergunta aqui para vocês. Eu já mostrei esse contraste, inclusive, né? Tem dinheiro para ampliar investimento militar, investimento em infraestrutura, mas não tem para bancar política de seguridade social, gente? Não tem dinheiro para bancar política de bem-estar social. Não é curioso isso? Não é estranho, sabe? Porque no primeiro ali tu faz
Tu aperta, tu ataca, tu fala que não tem grana, mas aqui no segundo você faz uma exceção aqui no teto da dívida, né? Para quem não sabe, lá na Alemanha eles têm uma espécie de teto de gastos, que é o teto de endividamento, que ele limita a capacidade de endividamento público do Estado, né? Então, ele tem uma série de medidas de austeridade que você tem que tomar para poder reduzir esse endividamento. O que eles estão fazendo aqui é o seguinte, olha, certos gastos não vão contar para esse cálculo. Vocês entendem isso? Pois é, então. A Alemanha, ela é um dos principais defensores da austeridade, ela impôs essa austeridade para todos os países da zona do euro. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês, né? Como que a União Monetária ali na zona do euro está arrebentando com a democracia liberal na Europa. E aqui a gente precisa explicar as regras do endividamento e de déficit na União Europeia, que é o seguinte. Na zona do euro, as finanças dos países são regidas por duas regras ali, uma regra de déficit e uma regra de endividamento público. Elas estão no Tratado de Maastricht, né, e são referência central mesmo depois das reformas que tiveram recentemente, que é o seguinte. O que são essas regras? A regra do déficit, ela estabelece que o resultado negativo ali, o déficit público, ele não pode ultrapassar 3% do PIB. Então você tem uma espécie ali de limitação para o déficit dos governos. E aqui eu estou falando do déficit nominal, tá? Já a regra da dívida, ela determina que a dívida pública ela tem que ser mantida abaixo dos 60% do PIB. Em abril de 2024 teve uma reformulação desse acordo, né, na União Europeia, só que esses dois limites ainda são âncora, né? Eles mudaram a forma de acompanhar isso, eles tentaram afrouxar um pouquinho algumas regras ali. Ao invés de olhar para várias métricas, eles vão avaliar o crescimento da chamada despesa líquida de cada governo, né? Porque tem algumas despesas ali que são gastos em comum da União Europeia e tudo que aí não entra. Mas eles vão olhar isso e aí sempre com esse objetivo de garantir que a dívida vai seguir numa trajetória de queda em relação ao PIB ou vão se manter ali em níveis prudentes, né? E aí o déficit sempre ficando, não podendo, né, ficar abaixo de 3% do PIB. E aí, se o país ele apresenta um déficit maior do que 3% do PIB, ele pode inclusive sofrer intervenções, alguns procedimentos ali de correção para poder forçar esse ajuste para poder voltar a esse limite, né? E aí cortar gasto, basicamente, e política de austeridade. Do lado da dívida, quando o país ele ultrapassa 60% do PIB, né, ele tem que mostrar que ele está conseguindo reduzir gradualmente essa relação numa trajetória considerada crível, né? E aí é uma curiosidade, não existe nenhum dado na literatura e nenhuma evidência empírica que mostra qual que é o limite de endividamento público dos países, tá? Isso é algo arbitrário estabelecido aqui. E tanto é que é engraçado que quando foram trazer essa discussão para o Brasil, tentaram copiar isso para o caso brasileiro, né? Tem artigos, por exemplo, do Delfim Neto defendendo esse 60% do PIB, para vocês terem uma ideia, ali nos anos 2000, que é simplesmente uma cópia disso, né? E aí, se essa questão do endividamento não acontecer também, se eles passarem do endividamento, tem esse processo de correção. Então, assim, em termos simples, né? A zona do euro, ela tem duas travas ali do gasto público, né? O déficit ele não pode ser mais do que 3% do PIB, a dívida tem que estar em 60% do PIB. E aí, como que isso impacta no estado de bem-estar social? Isso impacta porque isso é uma política que ela coloca no centro da política fiscal de todos os estados que usam o euro a questão da austeridade. Então, são todos obrigados a terem políticas de maior ou menor grau de austeridade. São políticas procíclicas, né? Elas, se a sua economia ela está num ciclo de baixa e ela cai, a sua arrecadação vai cair também. Você vai ter um déficit maior e ao invés de você usar o poder do Estado para poder retomar a atividade econômica, você simplesmente é forçado a cortar mais e aí você entra numa espiral cíclica, né? Que é o que aconteceu, inclusive, depois da crise de 2008, né? Eles usaram o poder do Estado para salvar os bancos e aí quem pagou a conta foram os pobres, a partir dessas políticas procíclicas que arrebentaram com o crescimento econômico de vários países da zona do euro e que jogaram, inclusive, o sistema político deles na lona, que proporcionou o crescimento de movimentos ali da extrema-direita, a esquerda que aplicou isso, ela ficou completamente perdida, ela perdeu completamente a base, e aí isso vai forçando cortes permanentes e jogam o peso das crises, das recessões, nas costas dos mais pobres. E aqui no caso da Alemanha, eu tenho até alguns dados aqui
para mostrar para vocês que eu tinha preparado, mas eu acabei de ver que ele não está mais aqui. Aqui eu tinha preparado o dado do déficit público da Alemanha, eu vou botar na tela aqui para vocês, só estou selecionando isso direitinho, porque isso é muito interessante de olhar. Eu vou botar aqui na tela, já consegui aqui, ó. Isso daqui é o dado do déficit público da Alemanha. Essa fonte aqui que eles usam é o FMI, se eu não me engano. Só mostrar para vocês, ó. Isso aqui é o dado da Alemanha, o dado fiscal da Alemanha, ó. Repara que a Alemanha, inclusive, ela é o país que tem um déficit menor nesse país. Tanto que você vê aqui, ó. Quais são os grandes momentos em que esse déficit aumentou? Crise de 2008, pós-crise de 2008, ó, déficit de 0,12, depois vai para 3,15, 4,3. Aí volta, retoma, isso aqui é tudo o ano da gestão Merkel, né? Aprofundamento dessas políticas de austeridade na gestão da Angela Merkel. E aqui, 2020, aumentou de novo. Por quê? Aqui é a pandemia, né? Você teve um aumento do gasto e aí ele começa a retomar, mas aqui você tem esse aumento do déficit, especialmente aqui 2023, 2024, porque, e guardem essa informação, o resultado fiscal do país ele responde à atividade econômica do país. Se você pega ali, igual está na notícia, se você pegar a notícia do exame, por exemplo, 2022, 2023 e 2024, a Alemanha ela estava em recessão, ela teve uma pequena recessão. Então, você teve uma queda na atividade econômica, você tem isso expresso na resultado fiscal do seu governo. Então, vocês percebem qual é o problema aqui? Você simplesmente aprofunda o problema. E aí eu queria que vocês lembrassem que, ó, crise de 2008, pandemia. Se a Alemanha quiser aumentar esse déficit para tentar reativar a economia, de certa forma, ela não pode, por conta dessas regras fiscais. Pra vocês verem o tamanho dessa questão dessas regras fiscais. Só que aí, guardem essa informação. Para salvar banco de crise, pode. Para lidar com a pandemia ali no susto, no desespero, pode. Para fazer investimento militar, pode. Então, vocês percebem como que essas limitações, muitas vezes, elas são políticas. Elas não são limitações da realidade necessariamente. Existem limitações, sim, em termos da economia e tal, mas não são limitações, ali, não é uma questão de lei natural, né, que muita gente tenta forçar isso. Só que aí, o que acontece? Mesmo com a Alemanha ela tem um endividamento em relação ao PIB baixo em relação aos outros países, ela ainda vai dobrar a aposta nessa questão de forçar essa austeridade, o que pode até gerar uma situação muito constrangedora, porque você faz esse discurso de que não pode de um lado, que pode do outro, gera uma confusão. E aonde que entra a social-democracia nisso tudo? Ela ajudou a costurar isso, ela ajudou a fazer essas regras. Vocês entendem o problema? Então, assim, se você pega, por exemplo, essas regras fiscais da zona do euro, elas foram, boa parte delas desenhadas pelo ministro da Economia do François Mitterrand, que era do Partido Socialista francês, cara. Então, assim, a boa parte da social-democracia na Europa dos anos 90 para frente aceitou isso e naturalizou isso. E aí, só para a gente fechar, onde que está o limite dessa questão? Onde que está o limite desse processo? Dessa questão do endividamento e tudo. Aqui nesse caso que eu estou mostrando para vocês, ele é político. Na época da pandemia, quando eles precisaram, eles suspenderam essas regras, eles permitiram aos países aumentar o gasto, entendeu? Então eles mostraram que é um limite político. Se a gente pegar o caso da Grécia, que é o país mais ferrado da zona do euro aí, que é um dos mais ferrados ali, a Grécia ela teve um alívio nesse período porque foi justamente nessa época que eles conseguiram justamente afrouxar as regras. Aí a Grécia conseguiu respirar um pouco, entendeu? E assim, gente, só para a gente fechar, né? Qual que é o efeito político disso tudo? Eu vou botar para vocês a última pesquisa que saiu da Alemanha. O efeito político é esse aqui, ó. Quem está liderando as pesquisas é a AfD, tá? É a AfD. Eles estão liderando as pesquisas, muito por conta disso. Essa dissolução política, essa dissolução do sistema político, num sentido em que você tem a centro-direita, a centro-esquerda no governo, que esse Bundesregierung, né, que estão no governo alemão, governando, assumindo essa política e naturalizando isso. E aí qual que é o resultado? É isso aqui, ó, a AfD liderando. A gente vê que o SPD é um dos partidos, talvez o partido de esquerda mais antigo do mundo, eu não lembro se tem um mais antigo que ele, 13% dos votos.
desempenho baixíssimo, assim, fraquíssimo. Verdes aqui que estavam na coalizão com 12. Olha que o efeito de entrar num governo dos liberais, o que aconteceu com os liberais? Dançaram, entendeu? Então, assim, essa é a situação, essa é a realidade. E esse é o mundo que a gente está hoje, sacou? Esse é o mundo que a gente está hoje, um mundo em que continuam insistindo nessas teses, até onde eu não sei. É uma tese que eu estou falando aqui que me parece que é uma tentativa de forçar uma volta ao século XIX, só que você tem que combinar com a população isso, meu amigo. Você tem que chegar à população e perguntar para eles assim, você topa voltar para o século XIX, onde você não tinha saúde, onde você não tinha educação gratuita, porque a realidade que está colocada é essa revolta popular, ela vai acontecer e ela vai ser herdada por alguém. Quem que vai herdar isso?